Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender algumas operações e funções que já vêm com Python para manipular listas, né? E ver alguns exemplos bem simplesinhos. Então, uma das operações possíveis com listas em Python é a criação de uma lista vazia, que é representado simplesmente por um abre e fecha colchetes, né? Ou seja, uma lista sem nenhum elemento dentro. A gente pode também verificar o tamanho dessa lista, ou seja, quantos elementos essa lista possui, usando a função len, que a gente já viu em strings, né? Para strings contava quantos caracteres tinha string, e para esse nosso caso conta quantos elementos tem a nossa lista. Nesse caso ele vai retornar 0, porque tem uma lista vazia. Se eu fizer uma lista 1, 2, 3, 4, 5, vai retornar 5, porque tem 5 elementos. Outra coisa que a gente pode fazer é testar se a minha lista é vazia, né? Eu posso fazer isso usando a função len. Então, se eu fizer if len lista igual a 0, ou vamos fazer o contrário, if len lista for maior do que 0, a lista tem alguma coisa, eu vou falar que ela está cheia. Caso contrário, quer dizer que ela tem 0, né? O len só pode ser 0 ou mais, né? Então ela está vazia. Então, para esse caso aqui, né, do jeito que a lista está atualmente, ela vai imprimir na tela a palavra cheia, né? Está aqui. Agora, se eu transformar ela de volta para aquela lista vazia, vai imprimir vazia. Uma outra forma de testar se uma lista está cheia ou vazia, né, se ela tem elementos ou não, é simplesmente fazendo if lista. O if lista vai avaliar a lista para um booleano. Se ela tiver um elemento, avalia para verdadeiro, se não, avalia para falso. Então aqui, para todos os efeitos, é a mesma coisa do código anterior, né? Então vamos ver, com a lista vazia, imprimiu vazia, com a lista com pelo menos um elemento, imprime cheia. Uma outra coisa que a gente pode fazer com uma lista é inserir elementos no final dela, né? Então, digamos que eu tenho essa lista com um único elemento, o 1. Eu posso colocar lista.append2, lista.append3, e isso vai inserindo novos elementos da lista. Se eu avaliar isso daqui, executar esse programa, eu posso reparar aqui no explorador de variáveis, né, que agora a minha lista tem o elemento 1, 2 e 3, né? Com os elementos na sequência que foram inseridos aqui no meu programa. Eu posso também capturar o primeiro elemento da minha lista com a função pop, passando o argumento 0. A função pop, ela na verdade faz duas coisas. Ela vai pegar esse elemento da lista, armazenar na variável x, e vai remover esse elemento da minha lista. Então, para exemplificar, vamos dizer que eu tenho a lista com as strings olá, mundo e Python. Se eu executar somente essa linha aqui no explorador de variáveis vai aparecer a lista do jeito que eu criei, olá, mundo e Python. Agora, quando eu executar essa linha daqui, o pop vai pegar, como eu passei o valor 0 como argumento, ele vai pegar o primeiro elemento da lista, armazenar na variável x e vai remover esse elemento dessa lista. Então, no final eu vou ter um x com a string olá e uma lista somente com mundo Python, né? Então, executando aqui, exatamente como eu falei. Lista somente com os dois últimos elementos e o x com o olá. E aqui eu poderia passar qualquer outro índice, né? Então, por exemplo, o índice 1 vai pegar o mundo ao invés de olá. Índice 2 vai pegar o Python e assim por diante, conforme você tem elementos na lista. Essa sintaxe que a gente está vendo agora, né? Então, variável, ponto, função, elas são chamadas de métodos e são funções que são associadas diretamente a um tipo específico de dados.
Então, uma lista tem suporte a várias funções que são próprias somente para a lista e não servem para outra coisa. Não serviriam para um int, não serviriam para uma string, né? Então, no Python ele organiza dessa forma para especificar, olha, essa função aqui só é permitido para o tipo dessa variável aqui. Se você quiser conhecer quais são essas funções, basta você digitar nesse canto aqui, olha, dir list. E vai aparecer todas as funções que existem, né, para manipular uma lista. Os que importam realmente são os que não têm esse sublinhado aqui. Então tem o append, né, que a gente já viu, clear, que elimina todos os elementos da lista, copy, que faz uma cópia, count, que conta a lista, e assim por diante, né? Dentre outros que a gente vai ver mais para frente. Ok, uma outra operação comum para listas é a concatenação. Então, digamos que eu tenho uma lista com 1, 2, 3. Eu posso criar uma nova lista, né, concatenando essa lista com uma segunda lista, 4, 5, 6, por exemplo. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então ele juntou essa primeira lista com essa segunda lista. Eu posso também replicar a lista n vezes. Então se eu fizer print lista vezes 2, ele vai criar uma lista contendo 2 vezes essa lista. Então vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colocar vezes 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Eu também posso comparar listas, né? Assim como strings, eu comparo a lista lexicograficamente. Então, se eu fizer print 1, 2, 3 menor do que 2, 3, nesse caso aqui, vai dar verdadeiro porque o primeiro elemento dessa lista é menor do que o primeiro elemento dessa outra lista. Isso já basta. Se eu fizer 2, 3 menor que 2, 3, vai dar falso porque as listas são iguais. Se eu fizer 2, 1, 2, 3, ele compara o primeiro elemento, são iguais, compara o segundo, vê que esse é menor do que esse, então vai dar verdadeiro. Se fosse o contrário, 2, 3 e 2, 1, daria falso porque 3 é maior do que 1. Finalmente, uma outra coisa que eu posso fazer com listas é verificar se um certo elemento está contido na lista. Então, digamos que eu tenha a lista 1, 2, 3. Eu quero saber se o 2, o valor 2, está dentro da lista. Aqui vai retornar verdadeiro porque sim, eu tenho o 2 aqui. Se eu colocar 4, por exemplo, que não está na lista, ele vai me retornar falso. Bom, esses foram as operações básicas que a gente tem para trabalhar com listas. No próximo vídeo, a gente vai fazer um pequeno exemplo de como construir uma lista com os n primeiros números primos. Qualquer dúvida, não esqueçam de postar no Discord.